Recentemente começaram a sair notícias onde Vinícius Júnior estaria de saída do Real Madrid por divergências contratuais e o principal destino do jogador brasileiro seria o Arsenal da Inglaterra. E hoje nós vamos saber o porquê dessa história estar pipocando por aí e também qual a probabilidade disso acontecer. Muito boa noite, eu sou o Victor e sejam bem-vindos ao meu canal. Considere se inscrever, deixar o like e comentar sua opinião aqui embaixo. Minha rede social também vai estar aqui na descrição. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo. No atual contrato, Vinícius Júnior recebe 18 milhões de euros por temporada no Real Madrid, o que equivale a 112 milhões de reais. Nessa nova renovação em que ele estaria buscando receber 20 milhões de euros por temporada, o que equivale a 118 milhões de reais. O Real Madrid, por outro lado, não aceita essas mudanças no contrato do jogador. E isso tem criado divergências entre o jogador e o clube espanhol. E vendo essa situação toda, o Arsenal da Inglaterra ofereceu ao Vinícius Júnior um salário maior e que inclusive seria o maior salário da história do Arsenal. Então, em resumo, é essa a parte inicial da história. O Vinícius Júnior estaria buscando uma melhoria no contrato, onde ele passaria a receber mais, e o Real Madrid não estaria de acordo com isso, porque eles estariam aceitando regalias de um jogador. E a gente sabe que o Real Madrid tem essa mentalidade de não abaixar a cabeça para jogador. Né? Eles têm essa mentalidade de caso o jogador se sinta incomodado de estar no clube, eles logo o dispensam. Né? E é por isso que eles supostamente eles se gabam de ser o maior time do mundo, justamente por isso, por não abrir mão, não colocar o jogador acima do clube. Mas o Arsenal, que não tem nada a ver com essa história, vê no Vinícius Júnior uma oportunidade. Eles têm dinheiro, o Vinícius Júnior quer dinheiro, então eles veem nisso uma oportunidade. Porém, 2 dias atrás, mais ou menos, de que eu estou gravando esse vídeo, saiu notícias também de que não, a proposta do Arsenal caiu por terra, pois o Vinícius Júnior voltaria a negociar a renovação contratual com o Real Madrid. Então, aparentemente, o Arsenal não estaria mais na jogada e o Vinícius Júnior faria o que é de se esperar dele, renovaria com o Real Madrid. O que convenhamos que é o mais normal nessa situação, porque mesmo que o Real Madrid tenha essa mentalidade que eles vêm construindo ao longo de muito tempo, como por acaso lá atrás dispensavam Cristiano Ronaldo, mesmo ele sendo o maior ídolo da história do time, e fizeram isso com diversos outros jogadores, e não seria diferente com o Vinícius Júnior. Mas mesmo assim é muito estranho você deixar de ter no seu elenco um dos melhores jogadores do mundo. Mesmo que essa atual temporada do Vinícius Júnior tenha sido mais abaixo do que, por exemplo, a de 2024, onde ele foi eleito o melhor do mundo segundo a FIFA e foi roubado na bola de ouro, decidiu Champions League para o Real e, enfim, fez tudo o que fez. Ainda assim, essa temporada atual foi uma temporada boa, ok? Não foi uma temporada tão ruim. Pode ter sido abaixo, mas ruim não chega a ser. Então seria muito estranho você abrir mão do seu elenco de ter essa peça que com certeza é pelo menos ali o top 5 melhores jogadores do mundo. Talvez não nessa atual temporada, mas que tenha potencial para ser top 5, se a gente for colocar assim numa média. Quem que são os 5 melhores jogadores do mundo hoje? Se a gente for colocar na média, o Vinícius Júnior com certeza está. Né? E com certeza está entre os melhores pontas também. Você abrir mão desse jogador por conta de uma mentalidade que sim, é importante para o clube, mas que convenhamos que o Vini Júnior não está pedindo nenhum absurdo. Ele está pedindo para ganhar 20 milhões de euros, o que, salvo engano, é mais ou menos o que o Mbappé também ganha. Então, mas o Mbappé tem a questão de que ele foi contratado de forma gratuita, né? O Mbappé esperou o contrato dele com o PSG acabar para ele ir de graça para o Real Madrid, e normalmente nesses casos o jogador é recompensado com um salário maior, o que não é o caso do Vini Júnior, que foi comprado. Ok? Então, por isso que tem essa diferença. E a gente sabe também que o Mbappé é muito mais decisivo e realmente mais craque que o Vinícius Júnior. Né? Mas, de qualquer forma, se for olhar e colocar na balança, a importância dos dois para o elenco é equivalente. Ok? Tanto que o Vinícius Júnior com certeza é mais ídolo do Real do que o Mbappé. O Vinícius Júnior fez mais coisas pelo Real Madrid do que o Mbappé. Então, não é nenhum absurdo ele pedir essa pequena melhoria no salário. Então, será mesmo que valeria a pena você abrir mão de ter esse grande jogador no seu elenco por uma melhoria não tão absurda assim? Na minha opinião, não. E tenho certeza que na opinião de muitos também não. Por isso que há 2 dias atrás saiu a notícia de que, supostamente, o Vini Júnior e o Real Madrid retomaram as conversas pela negociação de renovação. Então essa proposta do Arsenal foi tirada da jogada. Porque se ele renova, não tem como contratar. A multa rescisória dele é de 1 bilhão de euros. O que também é bem estranho, né? Tendo em vista que se o Real Madrid está tão disposto assim a abrir mão do Vinícius Júnior por conta desses pedidos dele, por que colocaria uma multa rescisória tão grande, né? Mostra que eles realmente dão importância ao Vinícius. Então, como eu disse, supostamente há 2 dias atrás, o Arsenal não estaria mais na jogada, pois o Vini teria como prioridade a renovação com o Real Madrid. Mas, nas últimas horas,
em que eu estou gravando esse vídeo, saiu notícias de que o Real Madrid não mudou nada na proposta pela renovação. Eles gostariam de manter os valores como já estão, seguindo a política do Real Madrid, que eu já expliquei anteriormente. E, bom, com isso, o Arsenal volta para a jogada. Então, o Real Madrid meio que deu um ultimato ao Vinícius. Ou ele aceita os números atuais e mantém no Real Madrid, caso contrário, o Real Madrid não terá nenhum pudor em negociá-lo. Tranquilamente irão fazer isso, ok? E começa a se desenhar um capítulo onde o Vini Júnior, muito provavelmente, não sei se a chance maior é do Vini aceitar o contrato com o Real ou aceitar o contrato com o Arsenal, onde ele vai ganhar mais e vai seguir num clube forte, digamos assim. E sem falar também que também existem burburinhos, né, de que com as novas contratações do Real Madrid o Vini poderia perder espaço, o que eu acho difícil, porque o Vini é um jogador extra classe, mas que realmente gera uma competição ali na posição do ataque, realmente gera, porque o Real Madrid fez a melhor janela da temporada europeia, na minha opinião. Contrataram o Diomandé, mais no meio-campo contrataram o Bruno Fernandes, enfim. Então, realmente, pode ser que o Vini não consiga manter esse protagonismo dele, como ele vinha mantendo, e provavelmente busque novos ares. Mas o principal mesmo é a questão financeira. O Real Madrid não abre mão de aceitar essas exigências do Vinícius Júnior e preferir continuar mantendo a política do clube, que é de sempre seguir o que eles decidem acima do que o jogador exige, né? E nas últimas horas, realmente, essas notícias se confirmaram, aonde o Real Madrid deu esse ultimato ao Vini, de que não vão abrir mão do contrato atual. E com isso, o Arsenal realmente volta para a jogada. E, bom, pode ter certeza, se o Vini não renovar com o Real Madrid, ele vai para o Arsenal. Pode ter certeza. Porque o Arsenal está desde o começo lá. Também vi recentemente notícias que diziam que, de novo, essas notícias eu realmente não sei, porque não entendo uma coisa. Conseguir notícias sobre valores fixos do salário dos jogadores é muito complicado. Um lugar diz uma coisa, outro lugar diz outra, porque as fontes são muito difíceis de passar essa informação, ok? Isso normalmente é muito pessoal entre o jogador e o clube. Claro que aqui no futebol brasileiro é mais fácil e tudo, mas nesses grandes clubes assim é muito complicado, ok? Então o que acontece? Supostamente o Vini iria receber 400 mil libras semanais. Na Inglaterra eles pagam um pouco diferente do resto do mundo. Então seriam 400 mil libras semanais, o que daria ali mais ou menos, no máximo ali, a 12 milhões de reais por mês, que é muito dinheiro, ok? Bem mais do que ele ganhava no Real Madrid, entende? E também vem a questão do projeto. Se o Vini vai pro Arsenal, o Arsenal ele não é um time que tem um protagonista, ok? Ele não é um time que tem... É muito legal esse debate, né? O que é um time que tem um protagonista? O Madrid tem o Mbappé. Barcelona tem o Lamine Yamal ou o Rafinha. O PSG, mesmo sendo um time mais coletivo também, na minha opinião, querendo ou não, tem o Dembélé. E na última temporada o Kvaratskhelia. E por aí vai. O Liverpool tinha o Salah, o Manchester City tem o Haaland, mas o Arsenal, sinceramente, não tem ninguém de muito peso ali no time. É um time muito coletivo mesmo. E com o Vini chegando lá, eles finalmente teriam um protagonista, né? Talvez seja isso que tenha feito falta na Liga dos Campeões, mas eles finalmente teriam ali um protagonista e o Vini teria um time para chamar só de seu, né? Não estou dizendo que ele chegaria mandando e tudo mais, mas que com certeza seria um time onde ele seria a principal estrela, disso eu não tenho dúvidas, né? Ele com certeza seria titular e tudo mais. Então, vai se desenhando um caminho, graças a essas novas notícias que saíram recentemente aí, de que logo logo essa situação vai ser resolvida. Ou o Vini aceita o que o Real Madrid disse, de não mudar esses números e seguir com esses números nesse novo contrato, ou ele decide de fato não renovar e sair do time. O Real Madrid não está tão preocupado com essa situação, aparentemente. É a impressão que me passa. Né? Eu sinto que o Real Madrid ele não está preocupado com essa renovação do Vini como se estaria se fosse, por exemplo, o Mbappé. Eu acho que se fosse o Mbappé, eles com certeza estariam desesperados para renovar isso daí. Parte disso pode ser porque a Copa do Vinícius Júnior, apesar de ter sido boa, na minha opinião, mas não ter decidido quando era para decidir, foi uma Copa boa, na minha opinião, mas que por ele não ter chegado tão longe, por ele não ter estado entre os melhores jogadores da competição, por esses fatores, eu acho que, e também por essa distância do Mbappé, né, o Mbappé foi o artilheiro da Copa, foi o maior artilheiro das Copas do Mundo, enquanto o Vini foi bem, mas não foi aquilo tudo também. Eu acho que isso deixou um pouquinho mais fácil para o Real Madrid de falar, olha, você não foi tão bem assim na Copa, supostamente, né? A gente sabe que ele foi bem, mas não tanto quanto
ainda não é o Vini Júnior do Real Madrid que decide grandes jogos. Ainda é um Vinícius Júnior que está jogando bem, mas que não no nível ainda que ele pode alcançar. Então isso deu para o Real Madrid encher o peito e falar, olha, sua Copa não foi tão boa assim, então não vamos renovar. Vocês não foram tão longe, então não vamos renovar com esses números que você está pedindo. Fica pianinho aí porque, né? Enfim, também isso aí também serve para outros jogadores, né? Como pode ser também o caso do Endrick também, né? O Endrick perdeu aquele gol na cara. De novo, não tô aqui querendo criticar o garoto, não tô aqui querendo falar isso, aquilo dele, né? Claro que eu fiquei irritado na hora. E não adianta também falar para manter cautela, porque antes estavam falando que ele era o novo Pelé, isso, aquilo outro. Ele dizia, batia no peito, falava que a responsabilidade era dele. Então, críticas são algo válido, ok? São algo válido, mas também não vou ficar aqui falando que o moleque é horrível e tudo, claro que não. O moleque tem muito potencial, né? É o futuro da seleção. Enfim, mas querendo ou não, ele perdeu aquele gol na cara e provavelmente vai perder espaço no Real Madrid, porque eles também vão ter essa carta para usar. Se bem que eu vi recentemente notícias que eu não sei se estão tão confiáveis assim, mas quem sabe se eu fizer um vídeo sobre a titularidade não, mas sobre o espaço que o Endrick vai ter no Real Madrid, eu possa trazer essas notícias de que supostamente o Gonzalo Garcia, que é o principal rival do Endrick ali na posição de reserva do Mbappé no Real Madrid, estaria indo para o Fulham da Premier League. E com ele indo pro Fulham, eu acho que não precisaram emprestar o Endrick, que ele poderia seguir no time. Mas se for emprestar o Endrick também, eles vão ter esse argumento da Copa. Mesma coisa com o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior fez essas exigências antes da Copa. A Copa dele, na minha opinião, foi boa, mas não tanto quanto se espera do Vinícius Júnior. O Brasil não chegou tão longe assim. Resultado, o Real Madrid sai por cima nessa história. Por isso, na minha opinião, que eles tiveram esse culhão para dar esse ultimato no Vinícius. Com isso, o Arsenal volta para a jogada. E o desenrolar dessa história vai ser o seguinte: ou o Vini renova com o Real Madrid nos próximos dias, ou já era. O Arsenal vai ter o Vinícius Júnior como seu jogador. Se o Vinícius Júnior não renovar com o Real Madrid, pode confirmar. O Arsenal vai contratar o Vinícius Júnior. E, sinceramente, não vai ser uma contratação ruim para o Arsenal, porque é o Vinícius Júnior. E não vai ser um lugar ruim para o Vinícius Júnior estar, porque é o Arsenal, atual campeão da Premier League, atual finalista da Champions League, com um técnico incrível. Então, para mim, sinceramente, apesar de gostar muito do Real Madrid, por exemplo, em El Clássico, torcer mais pro Real Madrid do que pro Barcelona, se me permite dar um pouco da minha opinião aqui, eu acho que o futebol fica mais interessante se tivermos essas diversidades, né? Um jogador bom num time, outro jogador bom em outro, e eu gostaria de ver o Vinícius Júnior voltando a ser o protagonista de um time tão bom quanto o Real Madrid, que é o Arsenal. A gente não sabe na próxima temporada, né? Porque o Real Madrid tem um elenco melhor que o do Arsenal, mas o coletivo do Arsenal é melhor, na minha opinião, porque já se provou. Né? Então vai ser muito legal se o Vinícius Júnior for pro Arsenal, mas também vai ser muito legal se ele continuar no Real Madrid. E eu gostaria de vê-lo no Arsenal. Mas me diz você prefere que ele continue no Real Madrid porque você gosta do Real Madrid e torce pro Real Madrid? Ou você prefere, não, vai ser divertido, vamos ver como é que ele vai sair na Premier League e tudo. Enfim, eu prezo pelo bem do futebol, ok? Mas de qualquer forma, se eu fosse colocar em números, a probabilidade do Vinícius Júnior ir pro Arsenal, na minha opinião, no atual momento, pode sair notícias depois que eu gravar esse vídeo, eu posso pôr aqui nos comentários, aí vocês leem aqui para ver se mudou alguma coisa, porque tá tudo muito rápido. Mas atualmente, se o Vinícius Júnior não renovar com o Real Madrid, a probabilidade dele ir pro Arsenal é de 100%. Mas vamos colocar aqui, qual é a probabilidade dele renovar ou não com o Real Madrid? Se for colocar em números, na minha opinião, a chance do Vinícius Júnior ir pro Arsenal é mais ou menos de 40% atualmente. Ainda tem 60% de probabilidade dele renovar com o Real Madrid. Na verdade, eu diria que tem 50% de chance dele renovar com o Real Madrid, 10% de chance de aparecer algum outro time nessa jogada, um PSG, quem sabe, do nada assim surgindo. E tem esses também 40% de chance dele seguir no dele ir pro Arsenal com essa não renovação do Real Madrid. Mas me diz você, qual a sua opinião sobre essa situação toda? Você acha que o Vini Júnior deve continuar no Real Madrid mesmo eles mantendo esse número? Ou você acha que ele deveria ir pro Arsenal, onde ele ganharia mais, teria mais espaço, seria mais protagonista? Enfim, comente aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu sou o Victor. Mais uma vez se inscreva, deixa o like aí no canal, minha rede social vai estar aqui na descrição. E enfim, assista os outros vídeos aí do canal. Mais uma vez, muito obrigado e até logo.